Joel capítulo 2, versículo de número 28. Esse era um dos versículos que eu mais amava quando eu era pentecostal. Eu amava pegar nesse texto, porque eu fazia um auê dentro da igreja com essa passagem bíblica. Eu não vou fazer isso aqui não, meus irmãos, tá certo? Mas eu espero que Deus possa impactar nossos corações com essa passagem das Sagradas Escrituras. Diz assim o texto sagrado: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ok, meus irmãos, até aqui nós iremos nos focar bastante no verso 28 e no verso de número 29. Meus irmãos, eu irei falar hoje sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas como disse certa feita um teólogo, Francis Chan, ele é a pessoa esquecida. O que eu quero dizer com isso para os irmãos? Nós que temos uma teologia mais consistente, mais conservadora e mais reformada, nós temos muita dificuldade com a pessoa do Espírito Santo. Mais uma vez reitero, por causa dos abusos em torno da pessoa do Espírito Santo, cometido por muitas igrejas carismáticas, nós temos a tendência de rejeitar a pessoa do Espírito Santo como se ele não tivesse importância ou não tivesse relevância alguma. Um reformado falar sobre o Espírito Santo nos dias atuais parece algo atípico. Mas eu queria dizer para cada um de nós que nós temos um personagem da Reforma Protestante que teve uma importância muito grande no período da Reforma, e ele é conhecido como teólogo do Espírito Santo. E sabe quem é? João Calvino. Nas Institutas da Religião Cristã, ele tem várias páginas dedicadas à pessoa do Espírito Santo. E eu queria pensar um pouco sobre a atuação do Espírito por meio do avivamento, ou melhor, o avivamento sendo manifestado no meio do povo de Deus por instrumento do Espírito Santo. Eu irei nesta noite de hoje também desvencilhar a nossa mente, talvez, de entendimentos errôneos com respeito à manifestação do Espírito no meio do povo de Deus, porque é importante muitas vezes nós separarmos o erro daquilo que é verdadeiro, daquilo que é genuíno. Meus irmãos, antes de ler ou de meditar no texto propriamente lido, eu queria introduzir esse momento com um fenômeno que aconteceu em 1944. E eu queria chamar a sua atenção aqui nesse momento, porque é um fenômeno muito importante e que acabou impactando muitas igrejas, não somente nos Estados Unidos da América, mas também no Brasil. Eu sempre digo que a teologia, antes de chegar aqui no Brasil, ela passa pelos Estados Unidos da América. Então, tudo aquilo que é bom, que vem dos Estados Unidos, a gente acaba abraçando aqui no Brasil. Mas também tudo aquilo que é ruim, muitas igrejas também acabam abraçando. E no ano de 1944, em uma igreja que ficava no Canadá, na região de Toronto, surgiu um movimento que se disseminou profundamente nos Estados Unidos e depois no Brasil. Essa igreja que ficava lá no Canadá, lá em Toronto, começou a trazer um pastor para pregar nos seus cultos e nas suas conferências. Esse pastor ele é muito conhecido no Brasil, ele é chamado de Randy Clark. Ele pregou em algumas igrejas aqui do nosso país, aqui do nosso Brasil, e ele testemunhou dentro dessa igreja no Canadá, e ele falava que o Espírito Santo de Deus tomava a vida dele de tal forma que ele ficava como que embriagado.
E o Espírito Santo de Deus concedia a ele algumas unções especiais, como a unção para curar enfermos, e uma unção que ficou muito famosa dentro dessa igreja em Toronto, no Canadá, que é chamada unção do riso. Talvez você que esteja aqui nunca ouviu falar sobre isso, mas é importante introduzir esse momento, com esse movimento que surgiu no Canadá e acabou se espalhando pelos Estados Unidos e consequentemente veio para o Brasil, porque eles alegavam que o que estava acontecendo nessa igreja era uma visitação especial do Espírito Santo. O pastor dessa igreja, John Arnold, com sua esposa, abraçaram esse movimento. E o que foi que aconteceu? De repente, essa igreja começou a experimentar algumas manifestações estranhas e algumas manifestações esquisitas. E eles atribuíam isso a uma visitação do Espírito Santo de Deus. Começou, por exemplo, com a unção do riso e desembocou com a unção de animais dentro da própria igreja. Pessoas imitando leão, pessoas imitando águia, pessoas imitando urso dentro da própria igreja, e eles atribuíam isso ao Espírito Santo. Eles diziam que Deus estava visitando a igreja com uma grande bênção espiritual, e que essa bênção iria se espalhar por todo o mundo. E aconteceu que esse fenômeno, ele ficou conhecido internacionalmente, e muitas pessoas saíram dos seus países para ver o que estava acontecendo lá na igreja de Toronto, no Canadá, especificamente a igreja Comunhão da Videira, que é uma igreja muito conhecida no Canadá, pastoreada pelo pastor John Wimber, que pastoreia várias denominações dessa mesma igreja. Meus irmãos, a princípio a igreja abraçou esse movimento, só que esse movimento começou a ir longe demais. Você ia num culto dentro dessa igreja e as pessoas estavam imitando animais dentro da igreja, e eles diziam que isso era a bênção de Deus por intermédio do Espírito Santo que estava operando no meio do povo do Senhor. Irmãos, pasmem, o próprio pastor da denominação começou a olhar para esse movimento com um olhar estranho e viu que algumas coisas esquisitas estavam acontecendo na igreja que não poderia ser atribuída ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, acabou que muitos pastores tiveram seus olhos abertos nessa igreja. Dentre esses pastores, o pastor Paul Gond, que inclusive, se você for no YouTube, você vai ver um testemunho que ele dá sobre o que aconteceu na igreja. Ele era um dos pastores dessa igreja, e ele disse que o que estava acontecendo lá em Toronto, no Canadá, não era a bênção do Espírito Santo, mas era um fruto podre oriundo das experiências com espíritos malignos. Ele chega a dizer isso, e que acabou se espalhando por muitas igrejas nos Estados Unidos e Brasil afora. Meus irmãos, não é incomum você visitar algumas igrejas carismáticas e perceber coisas dessa natureza, e eles acabam atribuindo isso ao Espírito Santo de Deus. E eu queria dizer, meus irmãos, que muitas vezes nós atribuímos as piores bizarrices dentro da igreja ao Espírito Santo. Eu não estou negando que o Espírito Santo de Deus, ele não possa operar no meio da igreja. Eu não estou negando que o Espírito Santo de Deus não possa operar no meio do seu povo. Eu não estou negando isso, meus irmãos. Entretanto, nós precisamos tomar muito cuidado, porque isso não aconteceu somente recentemente. Ao longo da história da igreja, e eu também pretendo falar isso nessa noite, movimentos esquisitos também surgiram, e que foi atribuído ao Espírito Santo de Deus. É inegável, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele tem um papel fundamental no avivamento. Eu posso dizer para os irmãos que sem o Espírito Santo não há avivamento. Na verdade, o Espírito Santo, ele é o agente por meio do qual Deus manifesta sua graça e seu poder no meio do seu povo. Mas não só isso. O Espírito Santo de Deus, ele tem um papel tão fundamental na obra de avivamento e na obra da redenção de modo geral, que nós não podemos, por exemplo, dizer que nós somos crentes sem a ação do Espírito Santo em nossa vida. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele também é aquele que aplica a salvação na vida do povo de Deus. O Pai eterno arquiteta o plano de redenção na eternidade,
No tempo e na história, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, melhor dizendo, consuma esse plano. E o Espírito Santo vem e aplica a obra da redenção no coração do povo de Deus. As Escrituras Sagradas, lá no Evangelho de João, capítulo 16, vai dizer que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É por meio do Espírito que Deus dá vida ao seu povo. É por meio do Espírito Santo que Deus converte o incrédulo. Pois nós não temos condições nenhuma, meus irmãos, de nos convertermos pelas nossas próprias forças. Nós não temos condições nenhuma de nos convertermos pelas nossas obras ou pela nossa capacidade. Na verdade, o pecador ele está em um estado tão deplorável de morte espiritual que ele não precisa de uma reforma moral ou não carece de uma reforma moral. O que ele na verdade precisa é da atuação do Espírito Santo trazendo vida a ele. Portanto, meus irmãos, na nossa conversão, o Espírito Santo tem o papel de aplicar nas nossas vidas os benefícios da obra redentora conquistada por Cristo na cruz. Mas não só isso. Além do Espírito Santo ter um papel importante na nossa conversão ou na nossa salvação, ele também tem um papel importante na nossa santificação. Ninguém pode se santificar pela força do braço. Ninguém pode se santificar pela sua própria capacidade, pela sua desenvoltura. Nós não conseguimos, meus irmãos. A santificação é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida do seu povo. A santificação é uma obra de Deus por meio do seu Espírito na vida do povo que ele salvou. De forma que, sem o Espírito Santo, nós não temos como trilharmos o caminho de santificação. Mas não só isso, meus irmãos, o próprio despertamento espiritual da igreja, que é o avivamento, ele também é uma obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que sopra no vale de ossos secos, trazendo vida. Quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Até aqui, meus irmãos, dá para nós percebermos a importância que tem a pessoa do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Não pode existir avivamento real sem que o Espírito Santo de Deus opere em nossas vidas. Eu sei que existem os abusos, os excessos, como nós percebemos ontem à noite na primeira palestra, mas por causa dos abusos, nós não devemos rejeitar a pessoa do Espírito Santo. Às vezes nós brincamos dentro do nosso redil reformado e a gente diz que a trindade dos reformados é Deus Pai, Deus Filho e a Bíblia, porque os reformados parecem que têm medo do Espírito Santo e nós não deveríamos ter medo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente do avivamento, é o agente da salvação, é o agente da conversão, é o agente da santificação. Sem ele, nada do que nós estamos fazendo aqui tem sentido algum, meus irmãos. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, como eu falei ontem, ele sopra aonde ele quer. Nós não podemos controlá-lo. Dr. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador, ele disse que nós não temos como prever a atuação do Espírito no avivamento. Nós não temos também como agendar a atuação do Espírito no avivamento. Ele vem como chuva. Existe um momento de começar, existe um momento de terminar, mas quando a chuva vem, ela deixa seus efeitos duradouros. Haja vista, se aqui tiver algum agricultor, pode confirmar o que eu estou falando. A chuva tem momento para começar, ela tem momento para terminar, mas os seus efeitos são duradouros. Da mesma forma é o avivamento, da mesma forma é o Espírito Santo de Deus atuando. Ele tem um momento em que ele desperta o povo de Deus. Isso não é contínuo para sempre, mas esse despertamento, ele acaba tendo efeitos e efeitos poderosos. Portanto, não temos como prever, não temos como controlar e não temos como programar, meus irmãos, a atuação do Espírito de Deus no meio da igreja, no meio do seu povo. Quando o Espírito de Deus está operando no meio da igreja, nós vemos, irmãos, evidências reais, nós vemos coisas concretas, e eu não estou falando, meus irmãos, de bizarrices, como eu falei na introdução. Eu estou falando, por exemplo, quando o Espírito Santo de Deus opera, é nítido, meus irmãos, que nós percebemos uma santificação no meio do povo de Deus, nós percebemos temor a Deus, quebrantamento, amor pelo Senhor. Essas virtudes
virtudes, essas coisas, nós não temos como produzi-las. Nós não temos, meus irmãos, pelas nossas forças, como manifestar isso em nossas vidas. Isso é efeito da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas por meio do avivamento. Meus irmãos, nós lemos um texto bíblico aqui muito chamativo, que foi o texto aqui do profeta Joel. O profeta Joel foi um profeta usado por Deus para profetizar para o povo do Senhor. E é, meus irmãos, importante falar para nós que nesse período aqui, o povo de Deus estava vivendo um período de muito sofrimento. Deus estava enviando juízo sobre o seu povo, gafanhotos nas searas dos hebreus, gafanhoto cortador, migrador e devorador. A lavoura do povo de Deus tinha sido devorada por um enxame de gafanhotos que Joel compara a um exército. Meus irmãos, quando a lavoura é devastada, o povo não ia ter comida na mesa, e eles estavam experimentando esse juízo de Deus. Deus estava punindo, disciplinando o seu povo por causa do pecado, e Joel se levanta aqui, conclamando o povo ao arrependimento, e ele diz que esse arrependimento não deve ser meramente algo externo, mas esse arrependimento deve vir do fundo do coração. Eles não deveriam somente mostrar o arrependimento por meio de algo externo, mas o arrependimento deveria vir do coração. E ele chama o povo ao arrependimento, ele chama o povo ao quebrantamento, ele chama o povo a se humilhar diante de Deus com cinza sobre a cabeça e com panos de saco, para que Deus restaurasse a vida do seu povo. Você pode até dizer: pastor, mas se o arrependimento ele é uma obra de Deus, se o arrependimento é uma obra do Senhor, como é que Joel está aqui conclamando o povo a se arrepender? Como é que ele está dizendo que o povo se arrependa, se quebrante, com cinza sobre a cabeça e com pano de saco, se só Deus pode conceder o arrependimento para a vida? Aqui nós entramos, meus irmãos, em uma tensão. Ao mesmo tempo que nós entendemos que o arrependimento é uma obra de Deus, nós também compreendemos que o arrependimento é manifestado pelo homem. Porque não é Deus que se arrepende por nós, porque não é Deus que se arrepende em nosso lugar. Então, quando os profetas chamam o povo de Deus ao arrependimento, é porque o arrependimento é uma responsabilidade do povo de Deus. Mas nós só temos condições reais de nos arrependermos se Deus operar nos nossos corações. E Joel estava dizendo que se o povo se arrependesse, se o povo se voltasse para Deus, Deus iria restituir os anos que foram consumidos pelas pragas. Ou seja, Deus iria abençoar grandemente o seu povo, se eles se quebrantassem, se eles se arrependessem, se eles confessassem a Deus os seus pecados. E ele vai dizer, meus irmãos, no capítulo 2 e no versículo de número 28, Joel está profetizando agora aqui um derramamento futuro que iria acontecer no meio do povo de Deus, do Espírito Santo. E veja o que ele diz no verso de número 28: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel está profetizando aqui um derramamento pleno do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. E a questão, meus irmãos, importante aqui é: quando isso se cumpriu? Quando isso aconteceu? De acordo com o Novo Testamento, isso aconteceu em Atos capítulo de número 2, na grande festa do Pentecostes, se cumpriu a profecia de Joel. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui, porque isso que eu vou falar é muito importante. Por que sobre toda a carne? Por que não somente sobre um grupo seleto ou sobre um grupo específico? Por que Joel fala de um derramamento sobre toda a carne? Ele fala, meus irmãos, sobre um derramamento sobre toda a carne, porque naquela época de Joel, o Espírito Santo, ele estava circunscrito ao povo de Israel. O Espírito Santo, ele era derramado sobre o povo hebreu, com algumas raras exceções. Algumas pessoas muitas vezes questionam e dizem: pastor, no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus atuava? E a resposta é sim, claro que ele atuava. O Espírito Santo, ele não se manifestou somente no Novo Testamento. Nós temos manifestações do Espírito de Deus no Antigo Testamento.
O Espírito Santo de Deus se manifestava no povo de Israel. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque isso que eu estou falando é tão importante, porque alguns teólogos na atualidade, eles negam a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Por exemplo, teólogos que nós gostamos, teólogos que nós lemos e que nós amamos, eles acreditam, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele não fazia morada na vida do povo de Deus, mas ele somente capacitava o povo de Deus. O Espírito Santo só passa a habitar no povo de Deus na Nova Aliança, no Novo Testamento. E o grande questionamento que surge em nossa mente, sabe qual é? Como era que aquelas pessoas do Antigo Testamento eram salvas sem o Espírito Santo? Como elas se santificavam sem a habitação do Espírito Santo? John MacArthur, por exemplo, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele não habitava dentro das pessoas, mas ele vinha sobre as pessoas, mas ele não ficava permanentemente sobre elas. Se nós cremos, meus irmãos, que existem crentes verdadeiros no Antigo Testamento, se nós cremos que no Antigo Testamento teve salvação, nós não podemos negar a atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Mas pastor, e o que aconteceu no Novo? Houve alguma coisa inédita no Novo Testamento? Houve sim, e eu queria pensar com você sobre isso. Então, por causa da teologia da aliança, nós não podemos dizer que no Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo, ou eles não eram habitados pelo Espírito Santo. Não, meus irmãos, ninguém é crente na força do braço, não. Nós não conseguimos caminhar obedecendo a Deus pela força do braço, tem que ser pelo Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele tinha uma atuação capacitadora e mais visível na vida de 3 classes de pessoas: sacerdotes, reis e profetas. Entretanto, nós não podemos negar a atuação dele na vida do povo comum. Entretanto, meus irmãos, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós nos deparamos agora com a realidade. Quando Joel ele diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, ele não está aqui usando o termo toda, sem exceção, mas toda com distinção. E o que isso significa? Que no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre o povo de Deus que era Israel. Não, ele não era derramado sobre os filisteus, sobre os cananeus, sobre os gigazeus, sobre os jebuseus, sobre os egípcios, os caldeus. Não, era sobre Israel. Ele que estava meio que circunscrito à nação de Israel. Mas quando Joel diz que ele vai ser derramado sobre toda a carne aqui inclui os gentios. Inclui, sabe quem, meus irmãos? Eu e você, porque nós não somos judeus. Quando ele fala aqui sobre toda a carne, Joel está nos incluindo aqui. Não é mais agora sobre o povo de Israel, mas é sobre os gentios também. Toda carne não é cada indivíduo sem exceção, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai vir sobre a vida de todo indivíduo do mundo sem exceção, porque pessoas se perderão, pessoas irão para o inferno, pessoas rejeitarão a Cristo até o fim. E sobre essas pessoas o Espírito Santo de Deus não é derramado, mas somente sobre o povo a quem ele elegeu na eternidade e chamou no tempo e na história. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, na realidade da Nova Aliança, nós não temos mais o Espírito Santo circunscrito só a Israel. Nós temos, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus dado também aos gentios. É por isso que em Atos dos Apóstolos nós temos 2 Pentecostes. Nós temos o Pentecoste dos judeus em Atos 2 e o Pentecoste dos gentios em Atos 10. Quando o Espírito Santo de Deus agora é derramado sobre o mundo gentílico. Lembra da conversão de Cornélio? Cornélio era um gentio. E o Espírito Santo de Deus veio sobre ele como aconteceu com os discípulos no início, em Atos capítulo de número 2. Então, quando Joel fala aqui toda carne, lembre-se, é judeu e gentio. E ele continua: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Meus irmãos, Joel aqui não fala somente de uma distinção de raça, judeu e gentio. Ele também diz que o Espírito Santo não vai fazer distinção de gênero, filhos e filhas. O que ele está dizendo é que o Espírito Santo não é uma dádiva somente para os homens da igreja, para os varões da igreja, mas para as mulheres também. Ele fala filhos e filhas e fala velhos. Ele não faz distinção de idade.
Não importa se o cabelinho está branco, não importa se está no fim da peregrinação cristã, já está prestes a utilizar seu plano funerário, não importa. O Espírito Santo de Deus, ele não vai fazer distinção de raça, de idade e de gênero. É isso que Joel está profetizando aqui, um derramamento pleno do Espírito Santo de Deus. E ele compara o Espírito Santo de Deus aqui a uma chuva que está caindo. É como se aqueles discípulos, eles fossem imersos no Espírito Santo de Deus. E os batistas gostam muito desse termo, imerso. Eles foram imersos no Espírito Santo de Deus. E Joel vai continuar dizendo: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o Espírito naqueles dias. Não há distinção de classe social. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Não há distinção de raça, de gênero, de idade e de classe social. Ou seja, meus irmãos, Joel está profetizando aqui um derramado do Espírito Santo sobre todo tipo de gente. Olha que coisa maravilhosa. E ele profetiza aqui, e essa profecia, ela se cumpre em Atos capítulo de número 2, quando o povo está ali reunido na grande festa do Pentecostes, aquela festa que atraía gente de tudo que é lugar, turista de todo mundo, era uma festa que atraía gente de todo mundo conhecido e civilizado da época. Eles estavam, os discípulos, 120 pessoas, reunidos no mesmo lugar, Atos capítulo 2, e o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, veio e soprou sobre aquele lugar. E as Escrituras dizem, meus irmãos, que eles foram capacitados por Deus para dar prosseguimento à obra do Senhor. Houve manifestações ali de línguas. E as línguas ali não é aquilo que acontece nas igrejas carismáticas. As línguas ali são idiomas que eles falaram, irmãos, idiomas terrenos, sem nunca ter entrado dentro de uma escola, nunca fizeram CCAA. E eles foram capacitados por Deus de forma sobrenatural para proclamar as grandezas de Deus. Meus irmãos, é inegável que os discípulos de Jesus, eles já tinham o Espírito Santo, mas eles receberam o Espírito Santo também em Pentecostes. Eles foram reavivados por Deus e capacitados para darem prosseguimento à obra de evangelização. Por isso que Cristo disse em Atos capítulo 1, verso 8: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para quê? Para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Deus despertou ali aquele povo, os seus discípulos, para darem prosseguimento à obra de evangelização. Mais uma vez, meus irmãos, o testemunho do Evangelho, a evangelização não é o avivamento, é o resultado do avivamento. Quando Deus desperta o seu povo por meio do Espírito Santo, esse povo agora, meus irmãos, vai manifestar os efeitos desse avivamento. E dentre vários efeitos nós temos aqui a proclamação das verdades de Deus. Quando uma igreja é despertada para pregar o Evangelho, quando uma igreja é despertada, meus irmãos, para levar as boas novas de salvação, isso é efeito do mover do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele vai dizer que o avivamento e as missões caminham de mãos dadas. Será que você crê realmente nisso? Será que isso verdadeiramente é uma verdade para você? Eu creio, meus irmãos, profundamente que é. Eles foram imersos no Espírito Santo de Deus. Irmãos, olha o detalhe que Joel dá. E ele derramará, verso 28, e acontecerá depois daquele dia, que derramarei do meu Espírito. Joel está aqui, irmãos, como boca de Deus. Não é Joel que vai derramar o Espírito Santo aqui. Aqui Joel está sendo utilizado como a boca de Deus. O profeta é o Nabi, da palavra hebraica que significa boca de Deus. Quando ele diz derramarei, é porque Deus é a fonte do avivamento. O Espírito Santo é o agente do avivamento.
E o povo de Deus é o receptor do avivamento. Isso é muito importante. Deus é a fonte do avivamento. O Espírito Santo é o agente do avivamento. E o povo de Deus é o receptáculo desse avivamento. Porque avivamento não é para incrédulos. Para incrédulos é conversão. Avivamento é para o povo salvo de Deus, que está passando por um momento de frieza espiritual, de apatia espiritual, de um formalismo árido e vazio. É o momento que Deus sopra por meio do seu Espírito na vida do seu povo. Oh, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós temos aqui, meus irmãos, essa temática ela é tão importante. Falar do Espírito Santo e do avivamento é algo tão importante, que muitos absurdos surgiram ao longo da história da igreja, com respeito à questão da pessoa do Espírito Santo e do avivamento. No século II da era cristã, século II, meus irmãos, bem próximo ali do período apostólico, surgiu um movimento. E esse movimento era conhecido como montanismo. Não sei se vocês já ouviram falar desse movimento. Era como se fossem os carismáticos do segundo século, era o montanismo. O montanismo foi um movimento que surgiu na Frígia, na Ásia Menor, através de um cristão chamado Montano. E Montano, meus irmãos, ele estava ensinando e dizendo que Deus estava visitando o seu povo por meio do Espírito Santo. Ele estava cansado do formalismo religioso do seu tempo, daquele clericalismo vazio da sua época. E ele começou a dizer que o Espírito Santo estava se manifestando com revelações novas, com novas revelações e com coisas extraordinárias. Montano, ele ficou tão conhecido e tão famoso que alguns chegavam a dizer que ele era a encarnação do Espírito Santo. Ele tinha duas mulheres, que era chamada Priscila e Maximila. Essas duas mulheres eram as profetisas de Montano. E essas mulheres profetizavam profecias apocalípticas em seu tempo. E ele dizia que o que estava acontecendo, a experiência que eles estavam experimentando, que eram experiências estáticas, ou seja, eles ficavam em uma espécie de histeria no local de reuniões. Eles diziam que isso era a atuação do Espírito Santo de Deus, que Deus estava visitando o seu povo no século II, como aconteceu no Pentecostes. E meus irmãos, a igreja, ela se manteve firme. E sabe o que aconteceu? O montanismo, ele foi condenado como heresia. O montanismo ficou à margem do cristianismo ortodoxo. Mesmo o homem alegando que era uma manifestação do Espírito Santo de Deus, por causa das bizarrices que acontecia nas reuniões lideradas por Montano, a igreja disse: isso não é coisa do Espírito Santo de Deus. E o montanismo foi rechaçado, foi jogado na margem do cristianismo. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? No decorrer da história do cristianismo, sempre surgiu movimentos de pessoas alegando que o Espírito Santo de Deus estava se movendo no meio do povo de Deus e trazendo avivamento e despertamento. E esses movimentos diziam que Deus estava dando novas revelações. E aqui nós temos um problema. Se nós alegarmos que o Espírito Santo de Deus está dando novas revelações, nós vamos ter um problema muito grande. Primeiro, que nós temos um cânon bíblico fechado. Como é que fica essa questão? Como é que nós temos que lidar com isso? A revelação de Deus, ela se encerrou com João, o último apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando recebeu a revelação do Apocalipse. No quarto século da era cristã, a igreja entendeu que precisava formalizar um cânon. Sabe por que precisava formalizar um cânon, meus irmãos, no quarto século da era cristã? Porque muitas pessoas estavam escrito dizendo que era inspirado, e pessoas estavam dizendo que tinham revelações de Deus. Então a igreja precisava ter algum nível de seguridade, por isso houve a formação do cânon bíblico. Portanto, alguém que diz que o Espírito Santo está se movendo e trazendo revelações novas, coisas que Deus nunca revelou, meus irmãos, caiam fora. Caiam fora. Isso não pode ser um avivamento. O Espírito Santo, ele não vai atentar contra si mesmo. A Escritura, elas foram inspiradas, sopradas por Deus. O Espírito Santo moveu os autores bíblicos a escrever o texto sagrado, como diz Pedro. E nós não podemos, meus irmãos, admitir muitas vezes pessoas que alegam que o Espírito Santo de Deus está operando, dizendo que estão recebendo novas revelações. E aqui eu vou tocar numa parte muito sensível, no século XIX. Na Rua Azusa, Los Angeles, na Califórnia.
surgiu um movimento que foi liderado por um pastor batista chamado William Seymour, onde surgiu aquilo que nós conhecemos como o movimento pentecostal moderno. Ele começou a ensinar que Deus estava dando uma bênção ao povo, que era aquilo que é chamado de batismo com o Espírito Santo, cuja evidência era falar em línguas estáticas. Ele ensinou esse tipo de doutrina dentro da igreja e manifestações começaram a acontecer. E essas manifestações, elas foram abraçadas pela igreja que ele estava conduzindo, e ele dizia que isso era uma visitação do Espírito Santo. Irmãos, eu fui pentecostal durante 2 anos da minha vida, então eu não estou falando como um teórico. Eu amo a igreja, que eu iniciei a minha caminhada cristã, só que eu entendo que ela tem algumas crenças que não conseguem se firmar dentro da palavra de Deus. Por exemplo, qual é o problema de você dizer que depois da conversão, o Espírito Santo ele vai lhe dar uma segunda bênção chamada de batismo com o Espírito Santo? É que você vai criar categorias de crente dentro da igreja. Primeiro você tem os crentes que são salvos, mas não são avivados, ou não são batizados com o Espírito Santo. E você tem os crentes que são salvos e são batizados com o Espírito Santo. Você vai criar categorias dentro da igreja. Meus irmãos, nós acabamos de ver aqui em Joel que as barreiras foram derrubadas. Barreiras de gênero, barreiras raciais, barreiras de idade e barreiras sociais. O Espírito Santo ele não divide a igreja. O Espírito Santo ele une a igreja. Todo tipo de movimento dentro da igreja que alega que vem do Espírito e causa divisão dentro da igreja, entre os crentes, não pode ser do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa unidade, ela vem do Espírito Santo de Deus. Eu lembro, meus irmãos, na época que eu recebi o suposto batismo com o Espírito Santo, eu fiquei muito feliz. E eu ficava de nariz empinado na igreja. Agora sou da casta superior aqui da igreja, da elite da igreja. Porque eu falo em línguas. Irmãos, eu dizia para os meus irmãos, você ainda não sabe o que é isso, você não experimentou. Você é um crente que é salvo, vai para o céu, tudo bem, mas você ainda não experimentou algo poderoso, que é o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, todo cristão que foi salvo, ele foi batizado com o Espírito Santo, porque ele foi inserido no corpo do nosso Senhor Jesus. Agora, nós temos nas Sagradas Escrituras aquilo que nós chamamos do enchimento do Espírito. Efésios capítulo 5, verso de número 18, diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Um cristão, ele precisa buscar o enchimento do Espírito. Isso é uma coisa. Na igreja nós não temos subcategorias de crentes, mas a Bíblia nos orienta a buscarmos o enchimento do Espírito. E como nós buscamos o enchimento do Espírito? Orando. Nós buscamos o enchimento do Espírito lendo as Escrituras. Nós buscamos o enchimento do Espírito nos consagrando, jejuando, clamando diante de Deus por isso. Tem gente que acha, meus irmãos, que ele vai ser cheio do Espírito se ele for num culto de avivamento. Ele tem que ir num culto de avivamento, numa conferência de avivamento, para ele sair cheio do Espírito. Não, meu irmão, isso não é coisa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo que habita em nós, ele é chamado de Espírito Santo. Qual é a maior evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo? Santidade. Santidade. Você pode saltar dentro da igreja, pinotar, rodopiar. Se você fica passando cheque sem fundo, traindo sua esposa, isso não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós achamos, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, mas não há uma santidade na vida. A grande evidência de que o Espírito Santo de Deus está atuando em nossa vida é a santidade, porque Ele é o Espírito Santo. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos cansamos de ouvir e de escutar relatos, muitas vezes de igrejas, denominações, onde as pessoas pulam, saltam, dizem que estão recebendo o Espírito Santo de Deus, mas a vida não é mudada, não é transformada. O marido não se torna melhor, se torna pior. A esposa não se torna melhor, se torna pior. Os filhos rebeldes, muitas vezes a liderança da igreja praticando atos de corrupção. Como o Espírito Santo de Deus pode mover, meus irmãos? Se o Espírito Santo de Deus verdadeiramente está atuando, trazendo um avivamento, a santificação será uma obra evidente, porque Ele é o Espírito Santo.
E a grande evidência é a santidade e a santificação. Ao falar, meus irmãos, do movimento pentecostal que surgiu na Rua Azusa, nos Estados Unidos e veio para o Brasil, eu não estou dizendo com isso que os pentecostais estão no inferno. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Talvez, em alguns aspectos, a gente possa ver algumas coisas positivas no meio pentecostal, como por exemplo, quando o movimento pentecostal chegou no Brasil, uma das coisas em que mais eles investiam era em evangelismo. É tanto, meus irmãos, que você vai, por exemplo, em um sítio, em um lugar perdido aí, você não encontra muitas vezes um posto de gasolina, mas tem lá um templo da Assembleia de Deus, ou não é assim? Alguém disse que a Assembleia de Deus é igual a Coca-Cola, onde você vai tem. Eles investiram muito em implantação de igreja e em evangelismo, muitas vezes com um evangelismo deficiente, mas eles fizeram isso. Às vezes eu falo lá para a nossa igreja de Caruaru, nós que alegamos ter um verdadeiro evangelho em nossa vida, e nos nossos lábios nós não pregamos. E também está errado isso. Entretanto, meus irmãos, uma coisa não justifica outra. O movimento pentecostal ele é passivo de críticas devido a tudo o que foi propagado. Eles racharam uma igreja batista em Belém do Pará, primeira igreja batista de Belém do Pará. Quando chegaram aqui os primeiros missionários, Berg e Gunavingre, eles dividiram a igreja. Meus irmãos, o Espírito Santo ele não faz isso. O Espírito Santo ele une, ele não divide. Por isso que nós não podemos alegar que o Espírito Santo de Deus está operando onde há divisão, cisma e racha. Isso não é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Eu queria caminhar com vocês para algumas considerações. Quando o Espírito Santo, meus irmãos de Deus, se move dentro da igreja e Deus está se utilizando do seu Espírito para trazer o avivamento. Avivamento, meus irmãos, não é o quanto eu tenho do Espírito. Avivamento é o quanto o Espírito de Deus tem de mim. Eu sempre digo que avivamento não é você simplesmente ter o Espírito, mas é o Espírito ter você. Não é você ter o Espírito residente, mas é você ter o Espírito presidente governando sua vida. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta em nossa vida, verdadeiramente nós teremos nossa vida guiada, presidida e governada por Ele. E aqui nós entramos naquilo que nós chamamos de mais uma vez de santificação. Algumas considerações que eu queria pensar com você. Primeira consideração, meus irmãos, que eu queria que nós pensássemos sobre ela. No avivamento, Deus usa o Espírito Santo como agente do despertamento espiritual na vida do seu povo. Nunca se esqueça que sem o Espírito Santo de Deus não há avivamento. E para que você entenda que o Espírito de Deus verdadeiramente está operando, você tem que ver efeitos disso. Nós veremos isso posteriormente, mas eu queria lapidar agora. Efeitos como, por exemplo, o amor a Deus, temor ao Senhor, santificação, vida de piedade, amor por evangelismo, por missões. Isso são efeitos de um avivamento. Se o Espírito Santo de Deus está operando, isso acontece. Agora, se for simplesmente só um movimento humano, mas que não há esses efeitos posteriores, nós podemos dizer com toda certeza que não houve avivamento nenhum. Mas o que houve foi simplesmente um movimento humano criado pelo próprio homem. Meus irmãos, eu não estou aqui nessa noite de hoje para tentar levar você a uma espécie de emocionalismo vazio e barato, mas eu estou aqui para tentar despertar seu coração para a realidade, para a importância que tem o avivamento no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Portanto, o avivamento é Deus usando o seu Espírito como agente para despertar o seu povo e trazer vitalidade e vida espiritual. Quando o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele está atuando na vida da igreja, ele começa a limpar os porões da igreja e a tirar os esqueletos de dentro do nosso armário. O que significa isso? Santidade. Quando o Espírito Santo, meus irmãos de Deus, está operando, trazendo um avivamento, nós não temos como mais manter uma vida de pecado oculto. Nós não temos mais como manter uma vida dúbia. Na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Os pecados que muitas vezes estão nos porões da igreja começam a vir à tona. Sabe o que é isso? É um despertamento do Espírito Santo de Deus. E sempre foi assim na história dos avivamentos. Quando o Espírito Santo de Deus se manifestava, o lixo dos porões da igreja vinham para a superfície. E os esqueletos da vida dos crentes que eles guardavam no armário, pecado oculto, começam a vir à tona.
Porque nós não suportamos, meus irmãos, quando o Espírito de Deus está operando, nós não suportamos a manifestação do Espírito Santo de Deus. Há um quebrantamento real, de tal forma que nós começamos a chorar, confessar os nossos pecados e as nossas misérias diante de Deus. Quem dera que nessa noite o Espírito Santo de Deus operasse na vida dos meus irmãos, na nossa vida, e nós começássemos a abrir os armários, a confessar os nossos pecados, a tirar os esqueletos que estão lá dentro, os pecados que estão debaixo do tapete, e nós confessássemos diante de Deus. Terceiro, meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus ele está atuando no meio do povo de Deus, usado como agente do avivamento, o povo de Deus será obediente. Esse povo amará profundamente o Senhor. E esse povo será um instrumento do testemunho de Deus nesse mundo. Isso, meus irmãos, é avivamento. Mais uma vez, quando o Dr. Martyn Lloyd-Jones pregava seus grandes sermões de avivamento, a igreja em seu tempo foi altamente despertada por Deus e pelo seu Espírito. E o amor por Deus começou a brotar no meio do povo. A aridez espiritual começou a ser varrida da igreja, porque o Espírito Santo estava trazendo vida. E por fim, uma palavra de alerta. Tome cuidado. Nem todo lugar que diz que está acontecendo um avivamento, pode realmente estar acontecendo um avivamento. Vamos esperar os resultados. Como eu falei a princípio, hoje o que aconteceu em Toronto, no Canadá, em 1994, hoje é conhecido como fruto podre da igreja de Toronto. Os resultados foram danosos e catastróficos para as igrejas. Isso não pode ser o Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós como crentes de uma tradição reformada, conservadora, nós não venhamos rejeitar a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele é o agente do avivamento, ele é o agente da santificação, ele é o agente da nossa conversão e ele é o agente da nossa salvação. Não tenha medo do Espírito Santo por causa dos abusos que é cometido em torno da pessoa dele dentro de algumas igrejas. Mas peça a Deus, Senhor, que o teu Espírito me acorde, que o teu Espírito me desperte, que o teu Espírito se manifeste na minha vida.